Boa tarde, galera. Tudo bem com todos? No caso, boa noite, né? Porque estou gravando a aulinha agora à tarde, mas o nosso encontro, tanto virtual quanto presencial, será na parte da noite, né? Então, eu desejo, além da boa tarde, para mim que estou aqui trabalhando à tarde, uma boa noite para todos que estarão assistindo esse vídeo, tá bom? Essa semana a gente vai estar trabalhando no sistema presencial. Lembrando que grupo de 20 irão segunda e quarta, de acordo com o que já foi divulgado no nosso grupo de Zap Zap, e o outro grupo irá à escola terça e quinta-feira, tá bom? E sexta-feira todos estarão no remoto. De toda forma, como o nosso canalzinho do YouTube deu e está dando muito certo, a maioria dos estudantes gostaram, e eu tenho recebido alguns feedbacks, aí, uns retornos interessantes, eu resolvi gravar, mesmo que um pouco mais curta, essa aulinha de hoje, principalmente para atender aqueles cursistas que estarão em casa, tá bom? Então, eu farei essa gravação, como eu disse, um pouco mais curta, não vou fazer uma aula longa, não. E aí, quem estiver em sala de aula vai acompanhar a aula um pouco mais longa e quem estiver em casa vai acompanhar esse vídeo para poder se situar e automaticamente eu vou mandar um resuminho do que a gente está debatendo nessa aula de hoje e estarei também dando, mesmo em sala de aula, o plantão no WhatsApp e mandando talvez alguns áudios aí para complementar o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Combinados? Legal, show de bola. Bom, na aula de hoje a gente vai entrar na unidade 2, ou seja, a unidade 2, ela entra especificamente numa parte mais, digamos assim, mais técnica do nosso curso de assistente de controle de qualidade, né? Em especial, a gente vai trabalhar como manipular os dados, manipular, que eu digo no sentido de contabilizar, não é manipular a seu favor ou a favor do empreendimento, não, senão fica complicado, tá? Como que a gente vai lidar com esses dados? Que tipo de amostragem a gente pode fazer? Ou seja, a coleta de dados dentro do mundo matemático, ela é chamada de estatística, tá bem? E aí, essa estatística, como que a gente vai levantar a importância dessa estatística e como organizar em tabelas, em gráficos, mas na aula de hoje a gente ainda não vai entrar especificamente nas tabelas e nos dados, mas nós vamos fazer um estudozinho de caso aqui, onde a gente vai tentar entender a importância de se levantar dados, fatos, informações e como que essas informações acabam por municiar o gestor, o empreendedor, de informações relevantes para tomadas de decisões internas, tá bom? Então eu vou levantar o nosso slide, assim como a gente fez nas últimas aulas, e vamos dar início, tá bom? Um instantinho. Opa, fui no espaço errado. Agora sim. Vamos levantar. 1, 2, 3. Vai. Ah, deu certinho. Opa, perdão. Agora sim. Agora está aqui nosso slide. Bom, mais uma vez apresentando o nosso curso, organizado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o Pronatec. Fazemos parte da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A e estamos gentilmente ocupando o espaço da Escola Estadual Alaide Lisboa de Oliveira, né, que nos cedeu espaço e nos recebeu, nos acolheu de forma muito legal, diga-se de passagem, tá bom? Um abraço aí para os gestores da Escola Estadual Alaide Lisboa de Oliveira, Vânia, Adriana, né, os demais servidores que nos receberam assim muito bem. E o nosso curso Assistente de Controle de Qualidade, curso faz parte do FIC, Formação Inicial Continuada. Bom, como eu disse, hoje aula 9, 27/9/2021, o tempo está voando. Unidade 2, capacitando-se com qualidade. Através dos estudos dessa unidade, entenderemos um pouco mais sobre os conceitos relacionados ao controle de qualidade e como fazer para exercê-lo na prática, garantindo satisfação de clientes.
Para termos noção de como levantamos informações e entendemos como... Nossa, eu digitei tudo errado aí, tá, pessoal? Cancela o que está errado, tá bom? Depois eu dou um jeito de consertar. Para termos noção de como levantamos informações e entendemos como estão os processos dentro do nosso empreendimento, precisamos entender um pouco sobre estatística aplicada, ou seja, precisamos entender como que a gente vai contabilizar os números e os dados e fatos que a gente vai estar levantando, tá bom? Através dela, levantaremos dados, analisaremos, interpretaremos e organizaremos os números. Pessoal, número, quando ele está muito solto, a gente não tem muito a noção da realidade. Então, a gente precisa de entender os números que a gente está levantando, o que a gente precisa de estar levantando em termos de informações, para depois, futuramente, estar tomando uma decisão, tá bem? E, já de cara, eu deixo aqui a reflexão da aula de hoje. E aí é uma reflexão do Piratas do Caribe, aquele filme muito legal, né? Com Johnny Depp. E o governador, ele fala aí no filme, até uma boa decisão, se for tomada por motivos errados, pode ser uma má decisão. Ou seja, para se tomar uma boa decisão, precisamos estar munidos de fatos e dados. Os números e suas interpretações são ferramentas muito significativas para as tomadas de decisões dentro de um empreendimento. Assim, vale a pena caprichar no levantamento de dados e ter cuidado na interpretação deles. Afinal, uma decisão boa, sem embasamento legal, pode significar perda de oportunidades e, consequentemente, prejuízo. Dica: capriche nos gráficos e suas interpretações. Ou seja, pessoal, seguindo a orientação do governador do Piratas do Caribe, a gente precisa de estar municiado de boas informações e saber exatamente os motivos pelos quais a gente vai tomar aquela decisão. Ou seja, se a gente vai tomar uma decisão só porque simplesmente a gente quer, ou porque entende que tem que acontecer uma mudança no empreendimento, mas sem uma razão, sem um motivo específico, é uma decisão que, por melhor que talvez ela seja, quem sabe ela não está sendo tomada sem estudo, ou seja, sem levantamento de informações. Então, antes de qualquer decisão, principalmente que envolva satisfação de cliente, produção, qualidade, vamos nos ater aos números, vamos levantar a quantidade maior de dados, de fatos que a gente conseguir. Que aí, diante disso, a gente vai conseguir automaticamente mais possibilidades de sucesso, tá bom? Então, vamos sempre estar amarradinho e lembrar dessa dica aí do Piratas do Caribe, combinados? Estatística aplicada. Bom, o que vem a ser aí a estatística aplicada dentro do trabalho do assistente de controle de qualidade? Boa parte do trabalho do assistente de controle de qualidade está diretamente ligada com a coleta de dados, ou seja, de números, de situações, de informações. Sendo assim, é importante o conhecimento e a utilização de critérios de organização de amostras através de gráficos e tabelas. Com isso, produzimos informações úteis para a tomada de decisões. Ou seja, pessoal, com isso, a gente vai precisar sempre, principalmente o profissional que vai trabalhar como assistente de controle de qualidade, a fazer um bom levantamento de dados, consequentemente, fazer uma boa interpretação desses dados e desses números. Na sequência da aula de hoje, a gente vai conseguir entender o que quer dizer esse levantamento de dados, esse levantamento de números e em qual situação que a gente aplica esse levantamento, tá bom? E não estranhe, nesse início pode parecer um pouco confuso. Nossa, mas o que é esse dado que o César está falando? O que são gráficos? Como é que eu vou fazer isso? Então, muita calma nessa hora, como se diz, tá bom? Que a gente vai entender. E à medida que a gente vai fazendo simulações de caso, né, ou estudos de caso, tudo vai clareando na mente da gente. Depois a gente vai correr atrás de como que a gente vai aprender a fazer estatísticas,
o que são os gráficos, como que funcionam esses gráficos na prática, como que eu posso fazer esses gráficos, e então é uma coisinha de cada vez. Mas, como diz o Chapolin Colorado, não priemos cânico, tá bom? Vamos caminhando aqui com tranquilidade. Seguimos o nosso slide. Eu vou deixar, inclusive, para efeito de informação, depois eu jogo no grupo de Zap Zap, temos aí 2 vídeos interessantíssimos de professores especialistas em área de estatística, tá? De estatística e de análise de gráfico. Então, são 2 vídeos que vão ser complementares à aula de hoje. Então, quem puder assistir depois vai ajudar bastante, tá? E aí, agora nós vamos especificamente para um exemplo clássico, né? De como que a gente faz um levantamento de dados, em quais situações, o que envolve o trabalho do assistente de controle de qualidade para levantar números e o que isso quer dizer na prática. Ou seja, a gente já chegou à conclusão que ele vai precisar, o profissional de assistente de qualidade vai precisar de estar organizado e poder sempre estar amarrando determinadas decisões ao levantamento de números. Então, como que isso funciona na prática? Olha só, seu José tem uma padaria. Entretanto, os clientes estavam reclamando que suas roscas estavam sendo vendidas quebradas. Então, o senhor José contratou uma pessoa para controlar a qualidade dos seus produtos e, automaticamente, do seu empreendimento. Olha onde que entra o profissional do nosso curso. Olha só. Onde que entra? Exatamente nesse momento que as empresas vão buscar o assistente de controle de qualidade. O senhor José estava coçando a cabeça, preocupado, aparecendo um tanto de cabelo branco nele, igual os meus aqui, com as reclamações dos clientes que iam comprar a rosca, quando eles olhavam, a rosca estava espedaçada, estava quebrada, e isso queima o filme da empresa, né? Isso faz com que a padaria seja malquista pelos seus clientes, consequentemente, a padaria do seu José perde cliente, perde receita, e aí vem aquela ladeira abaixo, ou seja, não entrou dinheiro, fica com dificuldade para arcar com os seus compromissos, e assim é aquele problema que a gente tem noção que leva realmente muitas empresas para o buraco, né? E literalmente elas quebram. Só que o senhor José, ele foi inteligente, ele foi esperto. Ele contratou e chamou a consultoria de um profissional ligado ao levantamento de dados, que é o controlador de qualidade, o assistente de controle de qualidade. Então, o que o profissional de assistente de controle de qualidade começou a fazer? Primeira coisa que o profissional de controle de qualidade fez foi levantar os números e os dados das roscas quebradas. De que forma? Bom, primeira coisa, ele precisa de entender e apresentar para o seu José a quantidade de roscas que ele encontrou quebrada e qual que é a origem, qual que é o local que essas roscas, teoricamente, estavam se quebrando. Bom, se está quebrando muita rosca, a gente tem que encontrar o motivo para poder solucionar, não é verdade? Mas nós não podemos trabalhar com um achômetro. O que é o achômetro? O achômetro é aquela régua que a gente tem na cabeça e que a gente fica assim, eu acho que deve ser ali. Eu acho que deve ser fulano, porque fulano só fica conversando durante o trabalho. Não. Dentro de estatística e dentro de controle de qualidade, não podemos utilizar essa reguinha existente na cabeça de todo mundo que se chama achômetro. Então, essa medida nós vamos ignorar. Vamos jogar ela lá no lixo, beleza? Nós vamos trabalhar com dados e fatos. Fechou? Então, como que esse profissional de controle de qualidade ele fez para levantar esses dados e fatos? Olha que interessante. Primeira coisa, olha o quanto que o profissional ele tem que ter a sua organização e ter o seu critério. Primeiro, ele contou quantas roscas que eram fabricadas por dia, ou seja, a gente precisa de ter um montante de produção, o que foi produzido, e a partir desse montante, a gente tentar interpretar que quantidades que estavam sendo quebradas. Olha só,
Primeira coisa, chegou lá no padeiro, falou assim, ó, hoje o senhor vai contar quantas roscas o senhor fez e vai me passar. O padeiro fez, ele correu lá no relatóriozinho dele, anotou, hoje foram X roscas. Depois, ele aproveitou e pediu o padeiro, falou assim, ó, das X roscas que o senhor fez, o senhor vai me falar quantas que saíram do forno quebradas. Ou seja, mais um dadozinho aqui para ele, beleza? Depois, a rosca saía do padeiro e era entregue para um rapazinho que pegava a embalagem plástica e embalava a rosca, amarrando bonitinho, e depois era entregue a uma moça que colocava essas roscas na prateleira. Então, o que o profissional de controle de qualidade fez? Contou quantas roscas eram fabricadas, depois pediu o padeiro para falar quantas que saíram quebradas do forno. Na sequência, ele foi do lado do rapazinho que embalava as roscas e falou assim, olha, você vai contar para mim quantas roscas que estão saindo daqui quebradas, ok? E depois, por último, ele sentou com a mocinha que leva para a prateleira e falou assim, você vai anotar aqui para mim quantas roscas que se quebraram quando você estava colocando na prateleira. Óbvio que o profissional do controle de qualidade ele tem que estar acompanhando isso aí também, tá, galera? Não basta simplesmente pedir os números, não, ele tem que estar sempre dando uma passada ali, tá dando uma conferida também. Ah, foi X números. Deixa eu contar aqui. Então ele consegue ter uma amostra ali também fidedigna, né? Para também depois a gente não tomar decisões erradas baseadas em números errados, tá bom? Então, essa foi a primeira fase do trabalho do profissional. Então, o profissional identificou quantas roscas, depois identificou quantas saíram quebradas do forno, quantas que saíram quebradas ao embalar, e depois, por último, quantas roscas que se quebravam ao ser colocadas na prateleira. E aí nós tivemos essa seguinte surpresa. Ele anotou no seu relatório, levantou os dados e aí chegou à seguinte conclusão. Primeiro, ele contou quantas roscas eram fabricadas por dia. Chegou à conclusão que eram 100 unidades. Até mais fácil para a gente fazer a nossa estatística, tá bom? 100 unidades. Das 100 unidades, ele levantou quantas roscas saíam do forno quebradas. Então, ele chegou à conclusão que eram 2, ou seja, de 100 eram 2. Significa, então, que 100 unidades é o total e 2 é o total que eram quebradas ao sair do forno, que, né, se a gente fizer o cálculo, a gente chega à conclusão de que significa 2%. Então, são 2 unidades. Vamos para a sequência. Depois, ele contou quantas roscas se quebravam ao serem embaladas e chegou à conclusão que eram 16. 16 roscas eram quebradas ao serem embaladas, ou seja, 16%. Então, uma quantidade razoável, mas vamos ver a sequência do processo. Levantou, então, quantas roscas se quebravam ao ser colocadas lá na prateleira. Chegou à conclusão que era 2. Então, com isso, qual que é a análise de dados? Ou seja, como 100 era o total, ficou até mais fácil para a gente calcular. Depois, se for preciso, a gente vai dar uma aulinha sobre percentual, tá? Sobre porcentagem e como calcular a porcentagem. Então, se eram 100 e 2, 100 era o total, 100 saíram do forno e apenas 2 se quebravam ao ser retiradas do forno, significa que então apenas 2% das roscas quebradas eram quebradas quando o padeiro tirava do forno. Depois, um número grande se quebravam ao ser embaladas, no caso eram 16, como o montante total é 100, significa então que as 16 equivale-se a 16%. E por último, descobriu que apenas 2 roscas se quebravam ao ser colocada na prateleira, o que representa 2% também da produção. Onde estava a falha? Bom, nem vou avançar, vou voltar para cá. Olha só. 2% das roscas estavam se quebrando ao ser retirada do forno, 2% ao ser colocado na prateleira,
e 16% estavam a ser quebradas ao ser embaladas, onde que estava o problema? E qual era o problema? Não basta simplesmente identificar onde está o problema, tem que identificar também qual que era o problema que estava fazendo 16% da produção das roscas se quebrarem. Então vamos entender. Onde estava a falha? O profissional de controle de qualidade, então, se reuniu com o dono do empreendimento, no caso, o dono da padaria, que é o seu José, e indicou para ele que a maioria das roscas estava se quebrando no momento de ser embalada. Ou seja, precisava de entender um pouquinho como que estava sendo feito o trabalho do embalador, né? Precisamos escutar esse profissional, entender como tem sido o processo de trabalho dele, para depois entendermos o que está acontecendo para tentar corrigir. Não é chegar fazendo show, vou mandar ele embora. Não, tem que entender. Será que efetivamente ele estava orientado? Será que a ferramenta de trabalho, a ferramenta para ele trabalhar a embalagem das roscas estava de acordo? Então, tudo isso tem que ser levantado antes de qualquer decisão. Jamais tomar decisão no ímpeto das emoções, tá bom? Então, o embalador foi ouvido. Olha a escutativa aí, gente. Lembra do módulo passado, a escutativa? Olha a escutativa aí, gente. O embalador, então, foi ouvido e informou que o plástico para embalar as roscas estava pequeno e que dificultava a embalagem das roscas e, consequentemente, fazia com que ela se quebrasse. Ou seja, identificamos aí um problema. O embalador pegava o plástico era apertado, ele apertava a rosca para entrar no plástico e depois amarrar, consequentemente, estava acontecendo ali a quebra de muitas roscas, e aí, diante disso, o cliente comprava a rosca quebrada e ficava insatisfeito porque ela não tinha uma apresentação boa. Nossa, César, mas que cliente chato! Não, gente. Nós temos direito a comprar um produto de qualidade, tudo, um alimento começa pelo visual, a gente já começa a comê-lo com os olhos, não é verdade? Então, por isso que nós temos que zelar pela qualidade. Sim, então uma rosca não pode ser vendida quebrada, ok? E aí, então, qual que é a solução? Encontramos onde estava a maioria da fonte das roscas quebradas, que era durante a embalagem. O embalador nos disse que os plásticos estavam um pouco apertados para colocar rosca. E aí, qual seria a solução? O gerente, então, comprou plásticos mais largos e facilitou o trabalho do embalador, né? Com isso, nós solucionamos um problema apresentado pela padaria do seu José. Conseguiram perceber o quanto que o levantamento de dados ele ajudou a entender essa realidade, a entender esse processo, a entender que uma decisão precisava de ser tomada? Agora, imaginem só a importância do trabalho do assistente de controle de qualidade. Imagine só, se ele levanta essa numeração que está sendo apresentada aqui de forma deturpada, ou seja, vou colocar qualquer coisa aqui. Não, aí é que está o critério, né, ao fazer esses levantamentos desses dados. Então, é um exemplo de um estudo de caso de como que algo foi solucionado dentro do empreendimento a partir do trabalho do controlador de qualidade, do assistente de controle de qualidade, tá bom? E esse profissional que o senhor José contratou lá para a padaria dele não parou por aí, não. Olha só o que mais que ele criou, que é muito interessante. Na sequência, o assistente de controle de qualidade resolveu medir a satisfação dos clientes que compram roscas e criou o seguinte formulário, acompanhando a satisfação do cliente. E aí ele fez um formuláriozinho, pequenininho assim, e colocou no caixa da padaria. E no caixa da padaria, ele pedia às meninas do caixa, o rapaz que trabalha no caixa, para, quando o cliente comprasse, se ele poderia preencher aquilo e colocar dentro de um baúzinho. E aí os clientes passaram a
a ceder esses dados que são muito importantes. Então, o que foi colocado? Primeiro, como você avalia como você avalia o atendimento da padaria? Excelente, bom, médio ou péssimo? Como você avalia os pães da padaria? Excelente, bom, médio ou péssimo? Como você avalia as roscas da padaria? Excelente, bom, médio ou péssimo? E como você avalia a limpeza da padaria? Excelente, bom, médio ou péssimo? Pessoal, coloquei excelente, bom, médio ou péssimo, mas o profissional, o assistente de controle de qualidade, ele pode mudar isso aí. Ah, eu quero colocar a nota de 1 a 5. Quanto você dá para o atendimento? Então, tem várias formas de se fazer esses levantamentos, tá bom? E aí, vamos entender aqui o resultado. Bom, 100 pessoas foram pesquisadas, ok? Destes 100, na primeira pergunta, como você avalia o atendimento da padaria? 50 falaram que estava excelente, 25 falaram que está bom e 15 falaram que estava médio e 10 falaram que estava péssimo. A outra pergunta, como você avalia os pães da padaria? 20 falaram que estava excelente, 30 falaram que está bom, 25 falaram que está médio e 25 falaram que está péssimo. Ou seja, gente, comparando com os números do atendimento da padaria, caíram, né? Ou seja, significa que algo está errado aqui na confecção dos pães. Vamos para as perguntas seguintes. Como você avalia as roscas da padaria? 15 falaram excelente, 20 falaram boas, 30 falaram que médio e 35 falaram que estava péssimo. Ou seja, resultado de quê? Daquela situação que estava acontecendo na hora de embalar as roscas e que, consequentemente, estava quebrando. Então, o número da qualidade, né, indicada pelo cliente das roscas da padaria, ele estava bem baixo. E sobre a limpeza da padaria, 60 falaram que estava excelente, ó, show. 20 falaram que está bom, 10 falaram que está médio e 10 falaram que está péssimo. Ou seja, pessoal, a partir desses dados, a gente consegue construir gráficos e a gente pode entender o que está acontecendo e onde que o gestor, onde que o dono do empreendimento, ou onde, vamos supor que nós sejamos, né, o profissional, então ele seja o dono da padaria, onde que ele vai ter que agir. Vamos estudar mais um pouco desses números? Olha só. Sobre o atendimento da padaria, 50 excelente, 25 bom, 15 médio, 10... O atendimento está satisfatório, né? Ou seja, 75% falaram aí, 75 pessoas falaram que está bom ou excelente. Mas a gente também não pode desprezar os 15 que estão aí indicados, que falaram que está médio ou péssimo. Então, pode-se melhorar. Então, vamos dizer que está um atendimento satisfatório. Como você avalia os pães da padaria? 20 excelente, 30 bom, 25 médio, 25 péssimo. Ou seja, está razoável para ruim, né? Afinal de contas, a maioria indicou que estava de bom, médio ou péssimo. Então, algo precisa de ser melhorado e entendido na confecção dos pães. Como você avalia as roscas da padaria? As roscas aí, pessoal, olha o problema. 15 falaram que estava excelente. 20 falaram que estava bom. 30 médio e 35 péssimo. Ou seja, mais de 65 pessoas de 100 escutadas falaram que estava médio ou péssimo. Ou seja, urgentemente a qualidade da rosca ofertada para os clientes precisa de ser melhorada. O primeiro passo já foi dado. Por quê? A gente entendeu onde que estava sendo quebradas essas roscas, tá bom? E o último, sobre a limpeza da padaria, a gente entendeu aí que é um número excelente. Afinal de contas, 60 de 100 pessoas disseram que estava excelente, 20 disseram que estava bom, 10 falaram que estava médio e 10 falaram que estava péssimo. Óbvio que não podemos também pegar esses 10 médios e 10 péssimos, jogar no lixo, que algo sempre pode ser melhorado, mas também a gente não pode desprezar totalmente o que tem de bom na limpeza da padaria, que no caso são 60 excelentes e 20 bons, ou seja, 80 pessoas de 100 que foram ouvidas indicaram que estaria num nível satisfatório, bom ou excelente, tá bem?
Vamos interpretar a situação e concluir esse levantamento de dados da padaria. A partir dos números levantados, chegamos à conclusão que a padaria tem um bom atendimento, os números mostraram isso aqui para a gente, o atendimento está bom, tem uma ótima limpeza, mas a qualidade dos seus produtos está deixando a desejar. Ou seja, o assistente de controle de qualidade precisará apresentar os dados e traçar junto com os gestores estratégias para a melhoria da qualidade dos produtos. Uma delas já foi identificada, afinal, foi localizado onde estava o problema da quebra das roscas. Para identificar como melhorar a qualidade dos produtos, o profissional então terá que colocar a mão na massa, literalmente, e levantar mais dados e fatos. Então, nós pegamos um exemplozinho aqui com esse estudo de caso, sobre o caso das roscas, que a gente conseguiu entender onde que estava a falha. Agora, a qualidade do pão, o controlador de qualidade, ele vai ter que listar algumas perguntas para fazer para o padeiro, algumas coisas para falar com o gerente, algumas coisas para perguntar para o gestor, o proprietário, né, o dono do empreendimento, e aí amarrar o levantamento de dados, fazendo a interpretação dos números como a gente acabou de fazer aqui, tá bom? E aí, diante disso, com o apoio do empreendedor, do gestor, colocar em prática algumas coisas que venham a alterar esses pontos indicados pelos clientes, que nos fez concluir que a padaria ela precisa de melhorar muito a qualidade dos seus produtos. Ah, César, e depois? Acabou tudo? Acabou o serviço do controlador de qualidade? Não, não acabou. Ele vai participar desse processo todo de melhoria, de alteração nos processos de fabricação. Ele vai dar um tempo de 30 dias, o que for combinado com o gestor, e aí vai fazer uma nova pesquisa, um novo levantamento de dados para entender se o levantamento do levantamento anterior para o atual, se houve uma melhoria ou não. Então, é outra interpretação de dados. Ele vai pegar a pesquisa anterior, no caso essa, pode fazer uma igual e depois ele vai comparando. Olha só, o atendimento estava com 50 excelente, vamos supor, agora foi para 40. Alguma coisa caiu no atendimento. Ah, os pães estavam 20 excelente, agora foi para 40, então nós melhoramos. Então, pessoal, essa comparação de dados, ela é muito importante. Por isso que o profissional que vai atuar aqui no controle de qualidade, ele precisa de ser organizado e, sobretudo, saber interpretar os números. Por isso que essa matéria que a gente está entrando agora, ela é mega importante. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Vamos para a sequência. Dica de ouro de hoje. Dica de ouro. Jamais despreze fatos, dados, números e informações. Então, nós acabamos de ver o quanto que os números ajudam para administrar o empreendimento, para tomar alguma decisão, para entender o que está acontecendo ali dentro. Se a gente não faz isso, a gente está fadado realmente a ir ladeira abaixo, ou seja, quebrar, literalmente, tá bom? E nós vamos deixar uma atividade... Opa, eu pulei, gente, olha só, eu passei 2 slides de uma vez só, eu já fui para o fim, mas antes disso tem um exercício ao qual vocês deverão fazer no caderno. Exercício. Faça em seu caderno a simulação de uma situação em qualquer tipo de negócio que envolva números e levantamento de dados. O importante é você indicar um problema, você apontar dados que confirmem o problema e indicar qual é a solução para tal. Simbora levantar dados assistentes de controle de qualidade. Então, vocês vão fazer isso no caderninho. Pode ser qualquer segmento. Nossa, César, eu quero falar sobre uma pastelaria. Então, você vai indicar qual o problema que você está simulando que estava acontecendo naquela pastelaria, os dados que você levantou que confirme aquele problema e o que o gestor vai poder fazer para que esse problema não aconteça mais. Facinho, né? Se tiver alguma dúvida, o prof vai estar aqui para ajudar vocês. Tá bom, meus queridos? No mais, nós encerramos essa aulinha aqui de hoje e quem tiver dúvida, estaremos no Zap Zap
e também pessoalmente lá na escola para aqueles que podem frequentar hoje, segunda-feira. Combinado? Então tá bom, agradeço desde já, vou interromper essa apresentação e esse vídeo estará nos nossos canais YouTube e WhatsApp e também no Google Sala de Aula ou Google Classroom. Tá bom, galera? Beijos e abraços para todos. Com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.